Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, Irã, né? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vim falar especificamente sobre um assunto que eu tenho meditado bastante, né? Por enquanto, estou fazendo uma campanha de literatura, né? Campanha de literatura, campanha de leitura, no caso. Campanha de leitura lá por Instituição de Anchieta. Infelizmente, ou felizmente, ainda não, as obras que eu li ainda não se concluíram, né? No caso, eu não concluí a leitura, e aí talvez eu não pegue tanta referência dela. Né? Agora eu estou lendo mais Este Lado do Paraíso, né, do Francis Fitzgerald, a campanha de leitura do Francis Fitzgerald. Né? As três obras que eu escolhi dele para ler. Esse aqui, né? Este Lado do Paraíso. Não, mas estou lendo Francis Fitzgerald. Daí eu vou ler. Eu esqueci a sequência, mas sei que é Este Lado do Paraíso, acho que é Suave à Noite e o Grande Gatsby, né? Acho que é Suave à Noite. Acho que é Suave à Noite. Sei que dois dos três livros são esses, que eu mais quero ler. É para criar um condensado. E é interessante, por causa que mexe bastante com essa psique deprimente, né, da pessoa narcisista, e o doente, assim, sabe, controladora. Os personagens deles são meio controladores, né, psicopatas. Psicopata no sentido, tipo assim, são pessoas realmente que não ligam para a vida alheia, ligam mais para seus desejos, suas vontades, como Gatsby. Não vou me aprofundar não, porque senão pode ser que saia do assunto. Mas, de todo modo, o que eu queria falar era mais sobre o orgulho. Né? Nessa parte, vou fazer esse vídeo em duas partes, para o assunto não se misturar e continuar tendo 40, 50 minutos. Talvez eu consiga fazer menos dessa vez. Estou treinando para ver se consigo falar desses assuntos de uma maneira um pouco mais condensada, porque eu vejo que muito da minha prolixidade se dá por esse receio de não falar completamente sobre algo, né? Como se eu tivesse que falar de um assunto e falar de maneira plena, sabe? No sentido de, tipo, extrair o máximo daquilo sempre, de maneira absoluta. Isso não é bem assim, né? É como se eu fosse uma pessoa... Mesmo que eu tivesse alguma formação acadêmica, ninguém se forma na faculdade hoje e se torna especialista em todos os assuntos da faculdade. Os padres, eles não são perfeitamente entendidos em todos os assuntos da igreja. O médico, ele não é perfeitamente entendido em todas as áreas da medicina, e etc. E tal. Outros exemplos, né? Psicólogos, pedagogos, etc. As pessoas têm suas áreas de atuação. E isso, se já na academia assim, que virá na vida mais leiga, né? Fora da academia. E eu estava até preparando um vídeo, eu estou preparando, né, sobre dissonância cognitiva, dissonância emocional. Eu acho ele muito interessante. Provavelmente nesse mesmo vídeo eu vou pegar um gancho para falar sobre depressão. Né? Eu acho que é legal falar desses assuntos de uma forma um pouco mais, entre aspas, aprofundada. Né? Não que eu seja um cara lá muito inteligente, mas fala um pouquinho melhor disso para as pessoas pegarem ganchos, tags, né? Palavras-chave, como o meu amigo Márcio gosta de falar, no Relinhado, para as pessoas irem pesquisando, se aprofundando também, tipo, entrando no vocabulário popular, né? Essas palavras. Assim como recentemente aconteceu com a tal da adultização, né? Coisa que eu, modéstia à parte, já havia percebendo há uns 10 anos, né? Só que de outra forma, não necessariamente com redes sociais. Mas voltando ao assunto, vocês têm demais também, eu falar sobre o orgulho, como isso afeta as pessoas a longo prazo, né?
o orgulho, dessa vez eu vou falar mais do orgulho e apatia, falta de tato social, e como isso afeta as pessoas ao longo do tempo, né? Sem elas nem sequer perceberem. Ultimamente, esse ano particularmente falando, né, não é uma experiência pessoal, realmente vi vários casos esse ano, por exemplo, de términos barra divórcios, barra rompimento de relação, seja amizade, politismo, não faz. Esse ano teve bastante, teve bastante. Não vou nem dar exemplo muito, não, porque acho que não compete aqui falar de um exemplo algo. Realmente eu quero falar do rompimento, mas de um traço importante do rompimento. Claro que, tipo, você parar de falar com alguém, se separar de alguém, não é algo necessariamente em si errado. E nem estou cagando regra aqui para em quais casos é errado ou não. Mas como isso afeta a gente a longo prazo, né? Por exemplo, tem a questão do divórcio, como isso afeta as mulheres ao longo do tempo. Por quê? Infelizmente, vivemos num país onde o patriarcado ele é falho. O patriarcado brasileiro é falho. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a mulher desde é protegida, ela é valorizada como um pequeno tesouro daquela família, né? Então você sempre é a princesinha da mamãe, a princesinha do papai. A mulher ela não é ensinada sobre os deveres dela, né? E é claro que quando eu falo isso, naturalmente, se você é mulher, você já infla o peito, isso já é um sinal claro de como a mente da mulher é corrompida com a educação familiar. É, você naturalmente vai dando um valor a si que você nem tem. Então a mulher ela vai crescendo e vai achando que tudo ela pode e tudo ela merece. E os deveres são algo secundário. Seus deveres são algo secundário. Então, primeiro ela tem que ser respeitada, amada, cobiçada e todas as outras coisas. E aí ela, se der vontade, ela respeita, ela ama, ela dá, ela vai fazendo essas coisas. Então, como eu estava falando, ela vai vendo as coisas que competem a ela como algo primário e seus deveres como algo secundário. Então, a mulher ela vai seguir na vida dela e ela leva isso para as suas relações interpessoais. Então, com a família, a mulher é assim. Tanto é que as mulheres elas costumam ter uma aversão ao lar desde mais novas, e não porque o lar às vezes é hostil. Às vezes é o caso, né? Mas na maioria das vezes você vê que a mulher ela quer sair de casa não porque o lar é hostil, mas porque o lar não está mais entregando a ela a demanda que ela necessita. Então ela necessita do dinheiro, do conforto, mas ela também necessita de muita atenção, ela necessita de. Algumas já costumam dar mais valor a isso, ao sexo, etc e tal, etc e tal. E aí, quando elas veem um cara que pode dar tudo isso, né? E que basicamente para ela ganhar tudo isso ela só tem que, entre aspas, abrir as pernas, né? Elas costumam confundir isso com relacionamento, com amor, né? E aí elas vão por esse caminho. E então, cara, quando elas vão por esse caminho, elas costumam usufruir desses novos bens, né? Agora ela sai da casa da mãe, do pai, tá recebendo as coisas da sua demanda, só que naturalmente o homem não é um animal. Apesar das pessoas hoje em dia tratarem o homem como um cidadão de segunda classe, obviamente o homem, há algum tempo, ele vai criar suas demandas também, né? Não vai simplesmente só dar, só dar, só dar, só dar, em troca que ele ganha só, de vez em quando, a milagrosa, né? Sabe o que é a milagrosa? Tem medo de ter da mãe. Eu uso essa terminologia, mas é só porque pode estar no seu filho, por favor. De todo modo, isso vai criando um mecanismo, uma racionalização na cabeça da mulher, o entendimento de que, olha, eu sou importante, eu preciso disso, 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 daquilo. Se a pessoa não me der isso, aquilo, eu vou partir para outro, para outro ambiente, para outra pessoa, tanto faz. Voltar para casa dos pais, arranjar outro namorado.
E isso fissura muitos casamentos, porque um casamento, um relacionamento, ele não é a base de uma pessoa, é a base de duas. E infelizmente ou felizmente, tanto faz, veja como você quiser, quem tem mais poder de decisão sobre o relacionamento hoje é a mulher e não o homem. Então, logo, se a mulher quiser se divorciar, nada lhe impede. E geralmente as mulheres, querendo ou não, são criaturas, entre aspas, criaturas, eu falo criaturas porque falar pessoas, sei lá, criaturas barra pessoas mais impulsivas, né? Na hora da emoção, elas cometem mais atos impulsivos. O homem geralmente tende a se segurar mais justamente pela sua natureza agressiva, né? Então o homem sabe que ele pode a qualquer momento estourar, meter a porrada, até matar alguém, etc e tal, na hora da raiva, na hora da angústia, na hora da tristeza. Então geralmente o homem tende a se segurar mais, né? A mulher ela não tende a se segurar tanto porque na maioria das vezes é entendido como aquele comportamento que ela teve ali no calor do momento como algo de força, algo como a ser valorizado como uma força selvagem que ela liberou, etc. Cada um com a sua forma de interpretar. Né? Então, a mulher com esse poder nas mãos, esse entendimento, essa racionalização na cabeça dela de que a tudo ela compete, a tudo ela pode, fissura muitos casamentos, porque como é que você nega o divórcio a uma mulher? Sabe? Ainda mais sendo ou não católico, não importa a sua religião, mas se você é casado com alguém, como é que você impede a outra pessoa de ir embora? Sabe? Tipo, você não pode agarrar a sua mulher pelo braço e impedir ela de ir embora. Você não pode simplesmente falar para ela que ela não pode ir, etc. E tal, porque senão isso é considerado uma atitude abusiva, tóxica. E não, também não estou falando aqui que você deve agarrar, impedir alguém de tomar uma decisão como essa, né? Mas, sabe, você não tem mecanismos de defender o seu próprio casamento. Então, se em algum momento uma pessoa começar a cair e ela quiser cair, você não pode nem sequer tentar ajudar ela, sabe? Porque senão pode ser interpretado de uma maneira errônea, né? Você pode parar na cadeia, tomar uma surra, até ser morto, né? Dependendo da situação. Então, é uma forma de como as mulheres elas retroalimentam seu próprio orgulho materialista, né? A sua visão materialista das coisas. E elas não percebem que a mulher, na maioria das vezes, ela não ama, na verdade. Ela só se apaixona. Então, por exemplo, o homem ele é bonitinho, ou ele é engraçadinho, ou ele tem algum objeto, isso é triste de se imaginar, mas assim, tem alguma coisa na vida dele que atrai ela. Um carro, uma moto, dinheiro, estabilidade, uma casa legal, um emprego, sei lá. Tem as mulheres que são mais materialistas, tem outras que veem mais traços da pessoa, né? Muitas pessoas acham que só porque você não é interessado em algo material, um carro, dinheiro, sei lá, você não é interesseiro, mas muito pelo contrário, não é porque você não se interessa por algo necessariamente material, físico, literal, que você não é interesseiro. Por exemplo, os narcisistas, eles são pessoas interesseiras, na maioria das vezes as vítimas dos narcisistas não são pessoas mais ricas do que eles. E, pelo contrário, eles visam buscar pessoas mais pobres, pobres de espírito, pobres de mente, pobres de dinheiro, porque assim eles conseguem manter aquela pessoa no controle. E o que é interessante para essas pessoas narcisistas? A atenção, sabe? O afago daquela pessoa, tipo, eu quero aquilo ali só para mim, não para outras pessoas. Então, vai se dando assim o interesse feminino, né? E muitas das vezes isso é propagado pelas próprias mulheres como algo normal da feminilidade. Não, você tem que buscar um cara que te dá estabilidade, um cara que te dá uma casa legal para você, que vai ser um bom pai para seus filhos, né? E isso fecha brechas para você amar o marido na sua essência. Claro, você não estou falando aqui defendendo que você deve ficar com pessoas fracassadas, com pessoas que não têm nada a te oferecer, nada disso, nada disso. Mas, muitas das vezes, você vai dando tanto valor às coisas materiais que você esquece que aquela pessoa vai ficar com você para sempre. Né? Assim, no contexto normal de um bom relacionamento, de um bom casamento. Né? Então, você fica com aquela pessoa até onde der, sabe? Aí, quando você percebe que os traços que você viu naquela pessoa estão acabando ou estão enfraquecendo, você descarta ela como um copo descartável. Mas quando é você que está fazendo, parece ter justificativa, mas se você inverter a situação, você percebe que não é bem assim.
Você percebe o quão você está sendo, assim, uma pessoa interesseira. E é claro que eu falando assim, como eu falei em outro vídeo, né? Parece que os meus vídeos eles têm nome, mas não tem. Eu juro que eu juro porra nenhuma, não tem que jurar porra nenhuma, não. Vai tomar no cu, tem um rei de mim, foda-se, eu não vou dar jura não. Porque se vir aqui embaixo comentar, claro, você está falando de. Não, não estou falando não. Eu realmente não dou nome aos bois porque eu não necessito. Se for algo muito particular, na maioria das vezes eu nem faço vídeo, se for algo muito particular mesmo. Tipo assim, algo que só aconteceu comigo, não vi, aconteceu com outras pessoas. Então não tem material para falar sobre isso. Seria muito intimista. Mas eu realmente já vi isso ao longo da minha vida várias e várias vezes. Né? O homem se doando ao máximo pela mulher, e no final ele acaba sozinho, mal acabado, destruído. Tanto que a mulher, no momento assim, que não estava tão interessante para o relacionamento, ela o abandonou. E é interessante pensar assim, que isso não acontece com namorinho. Eu não estou falando de namorinho de uma semana, de um mês, até de um ano, sabe? Você de vez em quando vai na casa da morena e leva ela para tomar um sorvete. Estou falando de relacionamento sério, onde uma pessoa já está convivendo com a outra debaixo do mesmo teto, às vezes já tem até filhos, sabe? Então, como eu estava falando, muitos já estão num relacionamento, convivendo juntos, etc. E tal, já tem filho, e a mulher continua a agir como se fosse uma adolescente mimada. E é óbvio que eu estou falando isso, muitas pessoas vão achar que eu estou só falando de mulher, mas é homem também, é porque a linha de raciocínio agora está na mulher. Também porque no meu material, eu literalmente vi 99% dos términos barra rompimentos que eu vi, divórcio, etc. Tudo veio da mulher. Eu acho que teve um caso ou outro que realmente era um negócio sério, que era melhor terminar mesmo. Agressivo, era um babaca, ou assim, sabe? Nível hardcore mesmo. O resto, realmente, todas elas nem sequer nem tentaram disfarçar, nem tentaram mentir. Ah, cara, você não estava mais afim de ir embora. Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Porque quando, é como eu falo, né? Como eu acabei de falar, né? Quando somos nós que estamos fazendo a babaquice, algo ruim, tem sempre uma justificativa. Ele merecia, ele era babaca, etc. E tal. Mas isso não se sustenta por muito tempo, tá ligado? Isso não se sustenta por muito tempo, porque agora, enquanto você está bonito, está gostosinho, tem tempo, vida, etc e tal, é maneiro você largar tudo, abandonar as coisas da vida e simplesmente viver na sua bolha, viver na sua cabecinha, viver fazendo as coisas que você quer sem sentir as consequências. Mas uma hora a vida chega, a conta chega. Então, essa falta de tempo, essa falta de cuidado, de carinho com as outras pessoas, vai pedir contas, né? E sempre vem assim depois dos 30, 35 anos. Eu cheguei a conhecer algumas pessoas que já passaram dos 30 anos, que claramente me viram assim. Não, a pessoa não precisou me contar nitidamente como era, especificamente, miraculosamente, como eram seus relacionamentos anteriores. Mas só de perceber que era sempre ela que terminava. Já teve mais de 2, 3 relacionamentos. Já se casou, já terminou. Dá para ver que elas sempre tomam o mesmo rumo. Então chega ali nos 30 anos, começa a ficar mais encalhada, começa a ter mais dificuldade de se relacionar seriamente com homens, né? Se tem filho ou não, não importa. Na verdade, se tem filho até agrava a situação, porque os homens tendem mais a resistir em relação às coisas. Mulher. Então, começa-se a virar uma bola de neve. Então você começa a se afundar nos seus vícios. Tem mulher que se afunda em bebida, tem mulher que se afunda em droga, tem mulher que se afunda em sexo, em relacionamento passageiro, em solidão. Eu vou fazer um vídeo só sobre solidão barra solitude e como isso afeta a nós mesmos. A gente acha que é uma virtude ficar sozinho, né? De não se relacionar com outras pessoas. Mas às vezes deixa de ser uma virtude e vira um vício, uma válvula de escape, porque você tem um bloqueio emocional que não consegue se relacionar com outros seres humanos. Eu, particularmente, fui um cara que passei
esse ano eu tive esse problema. Eu tive um problema sério com solitude barra depressão, onde eu me isolei tanto, mas tanto, que quando eu voltei a ter uma, uma vida social, as pessoas começaram a agir estranho, assim, tipo, agir estranho não, perdão, a estranhar alguns comportamentos meus. E quando eu fui olhar de fora os meus comportamentos, eu falei, caraca, eu tô parecendo um bicho em sociedade. Alguém que estava preso na cadeia, eu estava no meio da floresta e voltou a viver entre os humanos agora. Isso acontece mesmo. Você perde noção da sua higiene pessoal, do seu comportamento, do seu decoro, sabe? É isso, com o tempo, vai te afetando de inúmeras formas. Vai afetando a sua psique, vai afetando a sua comunicação, vai afetando o seu espiritual. E quando você menos percebe, você virou uma pessoa que tipo, bloqueia. Você se auto-sabota. Tipo aquelas pessoas que usam droga, que elas sempre se auto-sabotam. O Breaking Bad fala muito bem disso, a atitude autodestrutiva das pessoas depressivas e usuários de drogas. Elas têm isso em comum. Mas isso é um assunto à parte. No geral, no polo do orgulho, se encaixa isso. Você olha para si e pensa, não, eu mereço, eu posso, então tudo se valida, tudo se justifica. Você não olha para si mesmo e tem sequer vergonha das coisas ruins que você faz, elas se justificam. Né? Você, no fundo, até sente uma culpa, mas por cima da culpa você disfarça, né? Você passa um manto de uma mesquinharia, fala, não, ele merecia, ele era um babaca, porque ele lá atrás, em 2002, fez isso comigo, que não sei o quê. E aí você usa isso como justificativa para destruir o seu núcleo familiar. As pessoas elas vão perdendo essa noção de que a pessoa com quem você está morando, com quem você está casada, é a sua família, tal qual o seu pai, a sua mãe. Mas aí as pessoas elas botam isso num lugar separado. Não, meu pai e minha mãe são minha família. Isso aqui é só um relacionamento. Como se fosse pouca bosta. Como se fosse amizade, como se fosse coleguismo de trabalho, onde a qualquer momento você pode passar tesoura e acabou, sabe? Então, é interessante você meditar suas relações interpessoais para evitar tomar essas atitudes. Principalmente se você é uma pessoa que já passou por alguns relacionamentos, você tende a repetir essas coisas nos seus futuros relacionamentos. Se você não tenta consertar nenhum, você só vai trocando, como descartar, como um copo de plástico, você naturalmente não vai conseguir se relacionar direito com nada nem ninguém. Então, você vê como isso estraga muitas famílias. Né? Quando tem filho envolvido, é pior ainda. Eu já conheci núcleos familiares onde a marido, a esposa se divorciaram e cada um viveu a sua vida, né? E no fundo, eles destruíram a sua família. E dá para perceber que sente falta, não tem como, não tem como, não tem como. Eu já peguei todas as pessoas que eu ouvi falar, descobri que eram divorciadas, tinham filho e tal, eu peguei elas num momento assim, vulnerável, onde não tem mais aquela casca do orgulho. Falei assim, você sente falta do seu cônjuge? Já perguntei isso para mulher, já perguntei isso para homem. Todos, sem exceção, sem exceção. Eu falo convicto, eu não sou de falar as coisas assim, super convicto, não. Mas isso eu falo convicto. As pessoas, todas elas falaram, eu tenho saudade. E, tipo, já passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, a pessoa sente saudade ainda. Sente saudade, fica um vazio no peito, sabe? Ainda mais quando tem filho envolvido, tipo, a pessoa sente aquele vazio, tipo, caraca, a gente era uma família, ela era mãe dos meus filhos, ele era pai dos meus filhos, a gente tinha uma vida junto, mas por causa de um acontecimento, dois, três, quatro, por causa do meu orgulho, por causa da minha vontade mesquinha de querer ficar com outros caras, de querer ficar com outras garotas, se separaram. De maneira, às vezes, até sórdida mesmo, satânica. Eu prefiro falar que foi satânico, mas a pessoa olhava a família em casa, olhava para fora, via uma menina gostosinha, um ramo de saia, ou via um cara maneiro, descolado, e trocava a família para ficar com um desconhecido. Na hora, sempre tem uma desculpa boa. A desculpa é ótima, sempre é ótima. Não, porque ele me dá atenção, não, porque ela me faz me sentir vivo, que não sei o quê. Mas depois que passa essa paixão momentânea, você vê as coisas que realmente importam. Você vê o seu filho crescendo, você vê aquela família que estava começando a se formar, mesmo quando não tem filho, você vê aquela família que estava se formando, você é aquele cara, você é aquela mulher, você vê aquilo lá e aquilo se torna distante, uma memória que você nunca vai ter.
sabe? É como se você tivesse faltado no colégio, bem no dia que teve um passeio super foda, e você viu todos os seus amigos terem memórias incríveis naquele passeio, foi o melhor dia da vida deles, se divertiram, e você não foi. Você quis ficar em casa. Você fica, caraca, isso é uma coisa que eu nunca vou ter. Mesmo que amanhã tenha um passeio maneiro, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, não vai ser a mesma coisa que foi aquele dia. Então, essas coisas vão passando, você vai matando as coisas que Deus põe de projeto bom na sua vida. Eu falo Deus, mas você pode pensar destino, etc e tal. Né? Peguei o capoete do Olavo, etc, etc, etc. É você vê essas coisas que vão passando na sua vida e você nunca dá valor. E aí você começa a dar valor ao material, ao perfume daquele amante que você teve, o, o lanche que você fez com aquela pessoa, sei lá, o sexo que você teve com aquela garota de programa, com a sua amiga do escritório, sei lá, tudo momentâneo, tudo secular, tudo que é finito, acaba assim em semanas, meses, até em anos. E aquilo, aquela família, aquela coisa que tem um gostinho de eternidade, você largou para longe. Eu falei de divórcio, mas também tem os pais que são workaholics, os maridos, os esposos que são workaholics. Então, você tem algo que é super importante, a família. Mas aí você começa a dar mais atenção para o seu trabalho. E aí a sua família vai crescendo, sua família vai seguindo em frente. Então, o seu marido está em casa te esperando, sua esposa está em casa te esperando, e você está trabalhando, 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 para ganhar mais dinheiro, para fazer nada com esse dinheiro. Você vai lá e gasta, tem 10 minutos maneira com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, mas não é a mesma coisa do que você chegar cedo em casa e ter uma noite todos os dias com seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, né? Então, você vai trocando essas coisas por trabalho, ou por projetos, coisas super materiais. E aí, quando você percebe, o tempo já passou, o seu filho já tem 12, 14 anos, ele não quer mais saber da sua atenção, ele quer ir para o mundo, ele quer fazer amigos, namorar, etc. Então, você pensa, caraca, mas até ontem ele estava chupando chupeta. O que eu perdi? O meu marido tinha 20 anos ontem, ele tem 30 agora. Tipo, a gente não fez quase nada junto. O que eu perdi? Sabe? A minha esposa, poxa vida, a minha esposa era tão nova ontem. E minha esposa, tipo, tá juntando as malas agora, saindo de casa. A gente tá 10 anos juntos. Quando é que a gente casou? O que foi que eu perdi? Sabe? Então, é justamente isso que eu tô falando. Você põe o orgulho que eu falo, é você pôr as suas necessidades, ou necessidades materiais, acima das coisas que realmente importam. Né? A hierarquia do amor, ela funciona muito bem. Você ama a Deus sobre todas as coisas, e depois você vai amando as coisas do mundo, tá? As coisas materiais, família, casamento, né? Sua esposa, seu marido, filhos, mãe, pai, etc. Quando você tenta trocar, nunca dá certo. Nunca dá certo. Nunca vi isso dar certo em nenhum lugar. Nunca vi, nunca vi. Então, é interessante ver isso, como as coisas passam, o tempo passa. Sabe? As coisas passam, o tempo passa e as pessoas vão dando cada vez mais valor às coisas idiotas, às coisas mundanas. E eu não estou nem falando de droga, de sexo, não. Sabe, às vezes a pessoa dá um valor imenso a coisas tão passageiras e aí, quando você percebe, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando você percebe, você não tem mais aquele afago daquela pessoa, você não tem mais aquela risada, aquela voz, né? E as coisas vão se tornando mais secas, mais sérias, a vida vai perdendo um sabor, as coisas vão perdendo sabor. Eu conheci uma mulher uma vez, ela tem problema com álcool, cigarro. Ela aparentemente também tem problema com depressão. É, já dá para tirar pelas outras duas coisas com que ela tem problema. Mas deu para perceber na psique dela, nas vezes que eu conversei com ela, que ela sente saudade de tanta coisa que não tem, não existe mais, não tem mais, já passou, sabe? Ela não pôde ter um relacionamento saudável com os pais, ela não pôde ter um relacionamento saudável com os filhos, mesmo eles ainda estão perto dela. Ela cresceu, ela perdeu o casamento, sabe? Ela desfez das coisas dela e tudo que ela tem hoje é um vislumbre de coisas que poderiam ter sido bem melhores se ela tivesse sido um pouquinho menos pior no passado, sabe? E o que resta para ela agora é só se lamentar. Eu conheci um homem também que ele
A culpa, infelizmente, não foi toda dele. A maior parte da culpa não foi dele. Perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu os enteados, tinha um núcleo familiar legal. Ele estava fazendo faculdade, ganhava bem, etc e tal, tinha várias oportunidades, ele perdeu tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo, sabe? Ele perdeu a oportunidade de trabalhar no exterior. Ele teve a oportunidade de trabalhar no exterior. Ele perdeu por causa da sua esposa. A esposa dele fez sacanagens imensas com ele. E ele era o maior advogado da esposa dele. Ele quase não viu o filho dele. Ele está num relacionamento agora que chega a 10% do que ele já fez. Você claramente vê que ele não sorri de verdade. Ele tem olheiras, tais quais as minhas. Dá para perceber que eu tenho olheiras, mas eu acho que é mais crônico. Eu já revi minhas fotos de muito tempo atrás, já percebi que é meio que crônica essas olheiras em mim, sabe? Ele tinha umas olheiras piores do que as minhas, sabe? Ele tem, no caso, ele nunca teve olheira. Então você percebe que ele foi afetado mesmo, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, ele nunca vai ser o mesmo. Agora, tudo que ele viver vai ser um vislumbre da alegria que ele poderia ter, sabe? Enquanto tem pessoas que vivem perfeitamente, com seus defeitos, com suas qualidades, suas frustrações, mas não frustrações tais quais essas que eu me referi. As pessoas às vezes vão falando aquele negócio de amor é deixar ir, nem tudo tem que dar certo no final, tipo, meio que como desculpa para as coisas ruins que as pessoas andam fazendo. Mas não, cara. Amor não é deixar você ir, não, cara. As coisas não tem que dar sempre errado, não, sabe? Tipo, acabar com tipo, cada um pro seu lado. Já pensou seus pais pensarem assim? E você, você vê isso. Pergunta para qualquer pessoa que teve os pais separados. Você preferia que seus pais fossem separados ou fossem juntos desde sempre? Pô, pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Você está namorando uma pessoa agora, você está amarrado a uma pessoa. Você quer já saber que o relacionamento de vocês tem prazo de validade? Seria confortável você imaginar que já tem prazo de validade? Tipo, não é normal, cara. Simplesmente não é normal. Tem uma. Tem um. A Mara deixar aí tem até uma interpretação que faz sentido. Mas não é essa de simplesmente, eu gosto, você vai embora. Não é à toa que quando você está gostando de alguém, você quer ela perto. Né? Mas você quer ela perto por liberdade, por vontade própria dela, não? Obrigado. Bom, mas de todo modo é isso. Eu queria falar mais sobre isso mesmo. Essa é a parte 1, vai ter a parte 2 que vai ser o outro orgulho mais interno, mais vaidoso. Mas esse orgulho, ele é real. Esse primeiro. Em vez que ele acaba com muitos relacionamentos, namoro, casamento, amizade, coleguinha. Porque você olha muito para si mesmo. Você não se compadece pelo outro. E aí, quando você vai ver, você descartou outra pessoa como se ela fosse um objeto. E você sempre tende a botar uma desculpa. E o outro que está errado. Já, nossa, eu vi isso demais. Nossa Senhora. É sempre a mesma coisa. Nossa, você está fazendo drama. Não, porque você é muito dramático, você é muito grudento. Não, eu tentei dar certo. Eu tentei fazer dar certo. Você que cometeu esse erro, aquele erro. Tipo, e sempre vem de uma pessoa que claramente não fez dar certo, não tentou fazer dar certo. Ela tentou fazer dar certo, tipo assim, da maneira mais egoísta do mundo. Botou mil e uma regras. Se você saísse um pouquinho da linha, você estava completamente errado. Se ela saísse da linha, ela está tentando. Você não está tentando. Você saiu da linha, você não está tentando. Agora ela é uma pessoa que, tipo assim, zero defeito. Não, até tem mais defeito, mas você tem mais. É impressionante, é impressionante. O brasileiro parece que não merece nada de bom. Não merece o capricho, não merece os sacramentos, não merece uma vida boa, sabe? Tipo, parece que o brasileiro estraga tudo. Ele ganha umas coisas que ele pega assim, estraga. Lembra até as pessoas assim da classe média, dos bairros assim da zona norte, tem um da zona oeste, tipo, umas pessoas que têm videogame, têm bicicleta, tem tudo. A pessoa estraga tudo, sabe? Dá para ver que tem um paralelismo entre a infância e a vida adulta nesse sentido. As pessoas estragam tudo, as pessoas não estão nem aí para nada. Foda-se se eu tenho filho, filha, se eu um dia já meti naquela mulher, tô nem aí.
Cara, eu vi esse desleixo com as coisas, eu fico pensando, cara, como é possível? Como é possível tantas pessoas odiarem mesmo? Porque uma coisa é você proclamar com a boca, outra coisa é você realmente fazer o ato. Eu odeio. A pessoa não proclama com a boca, mas ela proclama com os atos, sabe? Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio minha mulher, eu odeio meus filhos. Eu vou comer uma novinha, eu vou dar para um novinho, eu tô pouco me fudendo, e que não sei o quê. E aí você sempre tem uma desculpa. Não, mas ele merecia, mas não merecia, né? No fundo, você sabe que você é um orgulhoso de merda, um mesquinho, que não liga para nada de ninguém, e depois vai ficar ali que nem um bocó chorando engano no seu quarto, na sua cama, no banheiro, ou porque eu não tenho nada, ninguém se importa comigo. Por que você estraga, seu filho da puta? Por que vocês estragam? Não, isso me dá um ódio imenso demais. E eu juro que eu não sou um cara que fica com raiva fácil. Tu pode dar na minha cara, tu pode me xingar, falar mal de mim, não tô nem aí. Ah, mas tu quer me ver com ódio, quer me ver com ódio. Eu ver filha da puta, metendo filho, metendo filha, deitando na cama com a pessoa, olhando nos olhos da pessoa. Mano, isso é muito do mal, mano. Não sei. Não, a pessoa que faz isso, papo reto, você é demoníaco, satânico. Pra mim, você é demoníaco. Eu acho que nem o diabo teria uma capacidade dessa. Olhar nos olhos da pessoa com os olhos brilhando, assim, ó. Cara, é pra ser, não sei o que, eu quero casar com você, bababá. E, cara, pode falar que eu tô falando de mim, você pode achar que eu tô falando de alguma experiência pessoal, mas não é não, cara. Eu juro que eu já vi isso 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. E não foi comigo, sabe? Cara, a pessoa olhar no teu olho, falar que te ama, que vai ser pra sempre, mete um filho com você, fala um negócio, e no dia seguinte tá te tratando, te olha na rua, assim, uma semana depois, sei lá, de algum parangolé que aconteceu com você, a pessoa até finge que nem te conhece. Tipo assim, caraca, mano, cara, que eu tava dormindo com aquela pessoa, sabe? Entregando de corpo e alma. A pessoa agora, tipo, finge que eu nem existo, sabe? Não, cara. Não, o brasileiro estraga tudo. As pessoas estragam tudo, sabe? E é sempre esse orgulho mesquinho, sabe? Eu não me importo se você está chateado. Eu tô mais chateado que você. Eu tô mais sentido do que você. Eu fui mais ferido que você. Então, logo, eu vou ser o filho da puta, do mais filha da puta que eu puder, e vai ser justificado. Ainda vou falar para os outros que você está errado. Vou contar a história todinha, do meu jeito, e você está errado. Essa história. Sabe? É demoníaco. Demoníaco. Papo reto. Não, você é demoníaco. Não aceita isso, não. É um desgosto amargo. Eu fico até pensando, sabe, cara? Mas eu, na moral, eu trocaria fácil de lugar com meu avô. Meu avô e minha avó são os melhores casais que eu já vi na minha vida. Brigavam, discutiam. Assim, lealdade. Nunca, minha avó falou. 51 anos juntos, ele nunca me traiu. A gente nunca terminou isso aqui e tal. Tivemos 4 filhos, criamos, passamos fome junto, fomos morar em lugar lá, fui junto, vivemos bem junto, construímos nosso patrimônio junto, sabe? Aí eu fico vivo e meu avô morre, sabe? Tipo assim, minha avó lá precisando do meu avô agora, sabe? Agora sozinho, dormindo lá na casa, sozinho, sem ninguém. O companheiro dela de 51 anos de caminhar, eu aqui, sabe? E certas pessoas por aí, traindo, mentindo, sabe? Usurpando o coração do outro cara, porque isso te rouba a alegria de viver, mano. Eu vejo quantos homens passaram por isso, quantas mulheres passaram por isso. Dá um desgosto, dá um gosto tão amargo, sabe? A pessoa olha assim, tipo, cara, ó, todo esse tempo eu acho que eu fui um boneco. Por causa que enquanto eu era maneiro, enquanto eu era bom, enquanto eu era gostosa, eu servia, eu prestava. Aí ela viu um defeito meu, ou desgostou de alguma coisa minha, ela foi embora, sabe? Eu até me emociono quando eu lembro de um caso que eu vi. Esse caso, um cara casado com uma menina, a menina jovem, bonita, tal qual ele. Cara, a menina teve uma paralisia cerebral, uma coisa assim, ela ficou totalmente assim.
figurada praticamente. Não que o rosto dela mudou de tal, assim, deformado, mas, sabe, ela era uma menina esbelta, novíssima, linda, 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 com todo respeito. Claro. Uma moça linda, linda. Sabe, daquelas assim que tu olha assim, nossa, isso aqui é patricinha, pá, não sei o quê. Cara, a mulher padeceu na doença. Ficou toda com as mãos assim, sabe, com aquela pessoa que tem problema de mobilidade. Ficou toda assim. Emagreceu pra caramba. Perdeu o corpo pra caramba. Perdeu a fala e a face é travada. Ela literalmente assim, perdeu tudo da face, por tudo que era esbelto nela. Perdeu tudo. E basicamente o cara ali tinha uma ótima desculpa. Tipo, cara, essa mulher aqui não vai ser, não vai ser capaz de fazer qualquer coisa. É só um fardo para eu carregar. Tinha essa desculpa. Seria mais ou menos justificado terminar. Mas não, o cara continuou com ela. Tá aí junto com ela, acho que já tem uns 3 anos que isso aconteceu com ela. Um ano junto, né? Sabe? Ele cuida dela, ele dá banho nela, ele dá fisioterapia com ela. E ela fala, cara, a evolução dela não é tipo voltar a andar, tipo, poder mexer um dedo, sabe? Conseguir voltar a mexer um dedo, começar a mover um pouquinho a mão. Sabe, claramente tu vê no olho do cara o cansaço. Tu vê no olho do cara, na face do cara, o desgaste. E aí vem aquela puta frase, eu me perdoe falar uma palavra dessa, não vou te falar da Bíblia. Aquela frase da Bíblia, acho que é em Efésios, o amor tudo suporta, tudo crê e a tudo vence, um negócio assim. O amor é paciente, forte, um negócio assim. E realmente, cara, quando você ama alguém, eu acho que poucas pessoas vão experimentar isso, mesmo casando, tá? Quando você ama alguém, dificilmente você se cansa da pessoa assim, mesmo ela fazendo merda pra caralho. Você fica triste, você sente desgosto, mas não tem como deixar de amar alguém. Quando você ama de verdade, tem como deixar de gostar, tem como deixar de se apaixonar, mas de amar não tem. Isso não entra na minha cabeça, não tem como. A pessoa pode me explicar desenhando, eu nunca vou acreditar que tem como deixar de amar alguém. Não tem como, não. Amar, amar, não. Deixar de se apaixonar, deixar de gostar, deixar de ter tesão, ok. Agora deixar de amar não tem como. Não tem como você deixar de se preocupar se a pessoa está comendo, se a pessoa está se alimentando, se ela está, sabe, se ela está, sabe, se preocupar com aqueles mínimos detalhes que só quem tem a convivência e o amor verdadeiro sabe como é que é. Você se preocupar, você tem aquele carinho, aquele afeto. A pessoa é um monstro. É Hitler 2 na Terra. Mas tu ainda se preocupa com a pessoa. Ah, é claro que vai falar assim, não, essa é dependência emocional, cara. Pode gostar de alguém, a pessoa ser filha da puta e tal. Mas não é, tipo assim, não é passar pano, cara. É só porque você sabe que debaixo daquela casca de maldade, aquela casca de filha da putagem, existe um diamante que a pessoa mesmo destrói, sabe? Nossa, eu vi isso tanto na minha vida. Pessoas com tanto valor se jogam. Cara, é triste. E aí vê esse exemplo desse casal, do cara cuidando da mulher dele. Mesmo depois de a mulher ter perdido tudo, mano. Assim, não, mano. Ainda existem pessoas com coração nesse mundo. Ainda existem pessoas que, assim, dão algum valor na humanidade. Que chegar no juízo final, julgamento coletivo de toda a humanidade, se a humanidade tiver 1% de chance de salvação, vai ser por causa dessas pessoas. Que quiseram desistir, quiseram cansar, quiseram se entregar para o rancor, para a tristeza, para a maldade, e não fizeram isso. Eu não sei o nome desse casal, não sei o nome do cara, não sei o nome da menina, no caso dele ser muito tempo, mas, cara, isso me deu uma puta de uma, sabe, de um empurrão, assim, tipo, tem pessoas que ainda prestam, sabe? Não falo isso como se eu fosse, se eu me achasse o único cara que presta na humanidade, isso, mas dá muito desgosto, você olha em volta e você só vê isso, é traição, é mentira, é fornicação, é safadeza, sabe? Cara, tá nojento, tá nojento.
Claro, parece que eu tô com a visão deturpada porque aconteceu alguma coisa comigo há uns anos atrás, semana passada, sei lá o que tá acontecendo agora. Você vê isso o tempo todo. Cara, quantos pais eu não vejo aí largando o filho com a mãe, vai embora, o cara vai pro boteco beber, o cara larga a família, esquece, ó, tá nem aí, fica trabalhando até tarde da noite, nem sabe se o filho está estudando, se o filho está aprendendo, se o filho está crescendo, nunca ajudou o filho a fazer a barba, coisa que geralmente o pai que ensina, não levou o moleque para andar de bicicleta. E eu tô falando de levar para passeio, só para passear, não, tipo, criar laços com os filhos, não tem. Mãe é a mesma coisa, eu já vi casos de mãe que tentou abortar o próprio filho, o pai não deixou, a mãe falou, não vai deixar não? Então quando o filho nasceu, eu vou embora, dito e feito, o filho nasceu, ela entregou o filho para o pai, deu um mês de vida para a criança e já foi embora. Sumiu até hoje, mais de 15, 20 anos depois, a mulher nem aparece. Nunca apareceu. Outras mulheres que são, entre aspas, presentes na vida do filho e mesmo assim, foda-se. O filho tá aí, ó, falando merda no Discord, no Twitter, fazendo bullying na escola, sofrendo bullying, a mulher não tá nem aí. A mulher quer saber quem é o novo cara com que ela vai sair para tomar um chopp no pagodinho de sexta, tá ligado? É muita, sabe, é muita falta de amor. Muita, 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 muita. Não estou falando isso porque eu estou completamente desiludido da humanidade, não, mas porque ninguém pratica o exercício do amor. As pessoas só praticam a submissão ao sentimento. Então, deu vontade de amar, eu amo. Agora, não deu mais vontade de amar, eu vou largar esse trouxa aqui, essa trouxa aqui, esse moleque catarrinho que foda-se, vou viver em outro lugar com outra pessoa, tô nem aí. É literalmente assim que as pessoas vivem, sabe? Ele já dizia na Bíblia, vai chegar uma época que não vai esfriar. E o bagulho tá desgostoso, tá amarrado. Ah, dá uma raiva, dá uma raiva, dá uma raiva. Não é de agora não, eu sou boladão com isso. Eu tô falando bagulho, mas como sou boladão, tô boladão. É, é sobre isso, meu. No próximo vídeo eu falo mais sobre o orgulho vaidoso. Né? No geral é isso. Olhem o comentário fixado para ver os meus outros projetos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like e, se possível, verificar também o canal do meu amigo Márcio. Canal resenhado aqui também vai ter outros aí que ele está fazendo. Aí depois eu vou botando aqui os links também associados. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!